Bom Bom dia, dia. minha querida. Bom dia a todo mundo. Vamos começar pelo café, Pelo café primeiro. Muito bem. não é? Tá bom? Tudo bom, Mi? Tudo e você, Val? Bastante ansiosa, para falar a verdade. Tem Então, muita coisa aqui nessa cabeça. eu sei, a gente conversou bastante, nós tentamos, assim, reduzir por tópicos, né, Miriam? Que a gente, Isso, pelo que nós conversamos com as pessoas, o que está mais afligindo as pessoas, o que mais gera dúvida, o que mais tem, o que mais está pegando, vamos dizer assim. Então, para a gente não se isso. estender muito e sobrar tempo para conversar, Perfeito. as pessoas estão começando a entrar. É, eu vou fazer uma breve explicação, uma breve apresentação da Miriam, né? A grande maioria das pessoas já a conhecem do nosso meio, do nosso círculo de cursos e de faculdade, de colegas e tudo. A Miriam tem assim uma história comigo, desde a faculdade nós nos formamos juntos e tudo, mas a gente tem uma ligação profissional também bastante intensa, que desde de eu ter tido um contato com o trabalho que a Miriam executa e que fez a diferença total na minha vida profissional, até então a gente conversava e eu fazia da forma que todo dentista faz, na maior parte deles, né? A gente faz nos achismos, a gente vai seguindo algumas dicas, algumas coisas, porque na faculdade a gente não tem informações de como lidar com a nossa empresa, que é o nosso consultório. Uhum. Independente se você que você seja o proprietário, seja locatário, trabalhe por porcentagem, não importa. E isso fez a diferença muito grande na minha vida e na vida de muita gente, porque a Miriam roda mais do que notícia ruim por Se todos eu os ganhasse, se eu estados. ganhasse por milhas, né, Val? Por milha você estava mal. Nossa, demais. Agora, Milionária, com a milionária. ferramenta que você tem, né, o Zoom, hoje a gente tem já há muito tempo algumas ferramentas e Exatamente. cada vez mais aprimoradas, facilita muito essa orientação para os dentistas que desejam, né, ter essa informação melhor. E a Miriam também trabalha muito, lógico, além dessa gestão de clínicas, de planejamentos, de estratégicos para uma clínica, enfim, ela tem também uma formação e um conhecimento vasto na área de biossegurança e é responsável pela biossegurança de inúmeras clínicas, referências em São Paulo, enfim, no Rio, Campo Grande, Bauru, em todos os lugares que ela atuou. E isso me deu bastante segurança para pedir a ela que desse algumas dicas para os colegas que estão bastante aflitos, né, com esse retorno que ainda não aconteceu de forma integral, está sendo feito por meio... Alguns estados, como eu estava falando no início, têm permitido já que dentistas comecem a atender as atividades eletivas, mas a grande maioria ainda não. E quando a gente vai atender um paciente, a gente fica muito receio, porque será que eu não estou me contaminando o paciente, não estou gerando um problema maior? Então é isso que a gente vai conversar. Temos uns tópicos aí para falar e eu não quero me estender mais. Então, Miriam, obrigado por ter aceito o convite e vai ser um papo bem gostoso, tenho certeza. Bom, que delícia começar meu sábado com essa conversa aqui. Eu vou ter que rasgar seda, me desculpem, pessoal, mas embora o Valtinho diga que eu tenha feito a diferença na vida dele, ele já tinha um caminho de sucesso bastante bem trilhado. Foram só algumas adaptações, né, Val? Os momentos das mudanças que a gente encontra na carreira e que vão nos levando cada vez mais longe. Eu agradeço muito essa oportunidade, não exatamente só por estar aqui, mas de todos esses momentos e do convívio que a gente tem e podendo dividir tantas experiências pessoais e profissionais. Então é uma felicidade enorme estar aqui. E para a gente começar a falar, eu Só um acho detalhe, que a Miriam, principal... que eu esqueci de falar,
que nos cursos que eu ministro, todos os cursos, pode faltar o palestrante principal, que seria, por exemplo, quem está coordenando, vamos dizer assim, ele não vai poder... A palestra da Miriam não tem como. Todos os cursos, eu posso mudar palestrante, eu posso mudar tema, mas a palestra dela permanece intacta e sempre upgrade. Por quê? Porque a gente, depois que aprende aprende uma nova área, por exemplo, como a odontologia do sono, como implementar isso no consultório, né? Que é um papo que a gente pode fazer para uma outra live. Hoje eu acho ótimo. Né? O foco é outro. E aí, para a gente começar a conversar, porque o tema segurança, né? Sem dúvida nenhuma, a biossegurança é importantíssima, mas dentro da área que eu trabalho hoje, eu entendo que o desconhecido causa muita insegurança. Então, nós vamos falar um pouquinho, para começar essa conversa, eu acho que falar sobre uma segurança emocional. Como que organizar as ideias para a gente realmente sair desse estresse. Eu sou naturalmente otimista, você também, né, Val? A gente sempre olha para o futuro e vendo essas possibilidades. Então, o que eu entendo é que, nesse momento, as incertezas geradas por essa pandemia trazem muito estresse. E a gente não sabe para que lado correr, as informações são as mais variadas. Então, quando criança, a gente tem medo do bicho-papão, porque a gente não sabe a cara dele. Então, a gente tem medo do escuro, tem medo do bicho-papão. E a minha percepção sobre esse momento tem a ver com isso. Muitas informações. Muita informação. Não quero discutir. Muitos protocolos, isso. Eu acho que a questão aqui, não vamos nem entrar na questão política, mas sem dúvida nenhuma, tem aí os seus conflitos e tudo mais, e como que a gente vai se posicionar nesse sentido. Então, eu convido os colegas a uma primeira reflexão no sentido de o que de fato está me gerando insegurança. É um olhar interno, é um olhar para dentro, para si e para o seu negócio. Então, são as questões financeiras, é o meu desconhecimento, eu não estava preparado ou não estou preparado para enfrentar essa pandemia, a minha equipe não está preparada, enfim, o que de fato está gerando essa insegurança? Eu vejo que você ter essa clareza e começar por esse tópico, fazer um plano mesmo. Né? Então, por onde eu começo? Tá bem, então eu vou primeiro analisar o meio onde eu vivo. É um grande centro, é um centro pequeno? Onde que eu já estou? Eu já tenho normas de biossegurança implantadas no meu dia a dia, eu preciso aprimorar minhas normas de biossegurança, meus padrões de biossegurança, eu preciso treinar minha equipe, eu não tenho uma equipe para me ajudar. Então, eu acho que passar por esse momento, aí você vai buscar as orientações que estão de acordo com a sua necessidade. É difícil generalizar. Cada caso tem realmente, cada pessoa tem uma necessidade mais específica, um receio mais, né, mais pesado, uma dificuldade em ver como mudar, porque, como você falou, muita gente não está preparada, a grande maioria não estava preparada. O dentista ele é preparado para trabalhar em ambiente estéril ou pelo menos uma antisepsia adequada, com uma limpeza, né, com um alto grau de limpeza, para evitar contaminação. Isso faz parte da rotina do dentista. Mas quando chega um problema desse, em que a contaminação se dá por uma conversa próxima, né, com o cliente, e tudo, se acaba ficando... E às vezes as empresas ou a mídia começa a criar uma insegurança maior ainda, jogando no mercado equipamentos que na realidade, ou sugerindo que se use determinados tipos de anteparos, de exaustores, de estruturas que a pessoa faz. Que a gente não conta com ela, né? Você não conta, você não tem disponível, você não tem... Então, as dicas de, por exemplo, o colega vai retornar. O que a gente pode explicar para ele? Olha, fazendo dessa maneira,
não entrando em protocolo específico ou muito detalhado, mas fazendo dessa maneira, você vai conseguir trabalhar, atender seu paciente sem ter o risco de gerar uma contaminação, de você contaminar, que seria um tópico assim que foi muito questionado, né? Como que eu vou voltar? E agora eu não tenho protetor facial, que hoje é essencial, sem dúvida. Eu tô sem aquela N95. O que eu posso fazer? O BFF2, né? O que eu posso fazer? Minha roupa vai ficar contaminada? E o que eu faço? Eu tenho que passar o... Enfim. Então, se por exemplo, o paciente, o dentista, segunda-feira ele vai voltar. Como que ele poderia proceder para poder voltar com uma certa segurança? Lógico, psicologicamente tem que estar bem equilibrado, porque a gente tem fantasmas aqui dentro, né? Eu acho que é exatamente isso. Então, de onde eu estou partindo, né? De que ponto eu estou partindo? Eu vou aproveitar para falar com a minha equipe, vou buscar todos os recursos de biossegurança. E nesse ponto é que eu acho que tem uma dica que eu pensei bastante, pesquisei bastante sobre esses dias, que é o seguinte: de fato, nós estamos com problemas com EPIs, dificuldades de encontrar, e valores exorbitantes. Valores exorbitantes. Aí, quando a gente passa pelos valores exorbitantes, eu vi, por exemplo, grupos de dentistas se mobilizando e se encontrando para fazer compras de grande quantidade. Perfeito. E que aí tem a capacidade de negociar isso. Né? Outra coisa que eu fiz tem muita gente, eu tenho até aqui alguns contatos, de pessoas que estão produzindo EPIs, os jalecos, um campo cirúrgico fenestrado, que eu acho que é uma maneira de você proteger o paciente e se proteger. Enfim, tem uma criatividade sendo usada aí que é maravilhosa. Eu acho que a primeira coisa que eu faria assim, é chamar a equipe, verificar todos os protocolos com o maior rigor possível, sem dúvida nenhuma, e preparar meu ambiente. O que é preparar meu ambiente? Eu vou olhar o trajeto que o paciente vai fazer, né, como que ele passa dentro do consultório, minimizar, obviamente, essa estada dele lá dentro. Se eu tiver condições, eu mesmo forneço uma máscara para ele, que inclusive eu acho que isso que é algo que o paciente pode levar para casa depois, que seja uma máscara de tecido, ele vai continuar em contato com você e olhando para você como alguém que está cuidando dele. Eu tiraria todas as interferências. Nós temos nos nossos consultórios coisas que não precisam estar expostas. Sobre a bancada, que aumentam sobre a bancada, dentro dos consultórios. Super minimize. Clean. Super clean, o máximo clean. Acho que não dá para sonegar algumas coisas, desinfecção de superfície, diminuir os aerosóis. Eu vi até protetores para canetas e sugadores, de maneira que isso não volte nem para o paciente, nem para o dentista, que são feitos de acetato também, né? E que você encaixa na caneta, no sugador, e na medida em que você posiciona dentro da boca do paciente, não tem esse refluxo dos aerosóis. Quando eu penso em barreiras, eu sei que a gente vai aumentar esse impacto ecológico, né, no meio ambiente, mas tem algumas barreiras, por exemplo, que são mais fáceis de ser encontradas do que a gente imagina. Em alguns protocolos que eu já fiz de barreiras, eu usava kits de pedicure. Que você tem todas aquelas barreiras e pode usar, ou até como propé para o paciente. Enfim, se eu não acho propé, se eu posso disponibilizar uma touca, a touca também serve como propé. Enfim, então a primeira coisa que eu me prepararia era ver quem vai fazer o quê, dar competência para essas pessoas e organizar o meu ambiente. Verificar meu material, o que eu vou mais usar, cuidar da esterilização deles, deixar tudo preparado, previamente preparado. E uma das coisas interessantes, até a Tamires colocou bem aí, passar essa segurança para o paciente, que é isso que você está pontuando, mas assim, se você tem um motorista que manobra o carro do paciente,
desde o motorista, à faxineira, à atendente, à Exato. recepção. Como você sempre explica bem, a equipe tem que estar muito ciente, É muito muito a par, e É muito aquela segura. história da NASA, né? Que o presidente chega para o faxineiro e pergunta para o faxineiro na NASA: o que você faz aqui? Ele falou: eu ajudo o homem a ir para o espaço. Exatamente. Todo mundo tem um papel crucial dentro Todo da mundo equipe. tem o seu papel. Exatamente. Eu acho que a gente precisa cuidar da segurança da nossa equipe também. Sim. Então, por isso que essa insistência mesmo de se eu preciso atender, se eu tenho que voltar, se eu tenho, inclusive, essas questões de urgência, né? Sim. De emergência mesmo, eu tenho que cuidar do meu ambiente para poder atender de modo realmente seguro. A outra questão que eu vejo aí você preparou desde a entrada do paciente e tudo mais, reviu todos os seus ambientes, use álcool 70 para qualquer desinfecção. Então, é a sua máquina de cartão, o seu computador, todas essas questões que essa limpeza mesmo das maçanetas e tudo mais. Mas tem uma outra coisa que pode colaborar muito, que são as informações prévias ao atendimento. Que você manda para o paciente então, antes dele chegar. Aí, lembra que a gente falou que ia falar sobre teleodontologia? Sim. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente começar a se adaptar a uma realidade que eu vejo vai ser, em breve, inclusive, a gente deve buscar isso, que é o seguinte: fale com o seu paciente, previamente. Então, como é que fala? Você vai fazer aquela anamnese, verificar se ele tem comorbidades, se ele está bem de saúde, se ele apresenta algum sintoma. Uhum. E nesse momento, você, inclusive, consegue dar algumas orientações a ele, caso ele não tenha condições de vir ao seu consultório. A gente você começa a cuidar... A gente colocou até o nome teleodontologia numa das pautas aqui, que não necessariamente é a teleodontologia, que inclusive a Daís está nos assistindo também. A Daís é uma colega de Macapá e que tem um contato bem grande com a Patrícia, que é a deputada que está tentando implementar a teleodontologia de forma legalizada. Mas uma teleodontologia, por exemplo, dessa maneira, ou por meio de WhatsApp, ou por meio de uma chamada de vídeo, em que você faz questionamento, faz um protocolozinho de perguntas que ele vai responder e que aquilo vai direcionar. Isso a gente tem, se você procurar... eu tenho até anamneses, que são aquelas carinhas coloridas, sabe? Como eu estou me sentindo hoje, como eu não estou, e tudo mais. Olha, a Cíntia Cardoso, outra que é super a favor também da teleodontologia. Esse é o momento, olha que oportunidade a gente tem de nos adaptarmos a novos ambientes, a novas realidades. A teleodontologia não está aprovada. Então, isso interessa para a nossa classe? Vamos buscar esse apoio, vamos nós atrás também defendemos nossos interesses. Vamos assinar. Né? Vamos assinar, exato. Vamos fazer isso. Se a telemedicina é uma realidade hoje, a teleodontologia também. Óbvio que nós não estamos falando dos procedimentos, nós estamos falando sobre orientação, sobre o cuidado com o paciente. O Lenzi está aqui também, né? O marketing do cuidado. Exato. É isso que nós nos propusemos a fazer na nossa vida quando a gente decidiu ser dentista. Cuidar das pessoas. E outro detalhe, então, a Fer Vantini colocou também, lembrando, eu ia até pontuar isso também. Bom, isso você já falou, diminuir o número de pessoas, por exemplo, tirar as cadeiras da sala de espera, a não ser quando você está atendendo uma criança que tem um acompanhante ou um idoso que tem um cuidador, mas assim, minimizar, né, o número de pessoas que acompanham esse paciente ao consultório, porque agora, inclusive, nós temos que estar bem afinado com a nossa equipe por conta do custo maior que vai ser, que se tornou cada atendimento. Então, otimizar esses atendimentos. Você vai fazer uma prótese, marca 3, 4 horas.
para agilizar aquele procedimento, não fazer colocar uma provisória, um exemplo, né? Você vai fazer uma montagem de orto ou alguma coisa, tentar agilizar uma endo, todos os procedimentos, para você ficar com aquele kit que você gastou, né, usou, valer o tempo clínico. E outro detalhe que agora, por conta dessa diminuição do número de pessoas que a gente vai ter que realmente espaçar mais as consultas, para essa limpeza física que você estava bem colocando, de passar hipoclorito no chão, passar álcool em todas as superfícies, deixar tudo muito bem estéril, de novo, muito bem limpo, adequado, para que você tenha a segurança de atender um outro paciente e isso gere realmente, mas vai gerar custo. O atendimento vai ficar mais caro, a gente não pode repassar para o paciente, não dá para você ficar contratando muitos outros faxineiros, faxineiras e tudo mais. Então, a integração com a sua equipe... Por isso que o treinamento de todas as pessoas é fundamental. O que eu ia dizer, por exemplo, a recepção. Essa organização da agenda, né? Que tipo de caso eu vou atender, que tipo de paciente eu vou atender, quanto tempo eu vou disponibilizar para esse paciente, como é que a gente vai fazer, quanto tempo a gente vai levar para repor, né, para fazer a desinfecção novamente, poder ter um outro paciente. Se eu atendo numa clínica com muitos dentistas, obviamente eu vou minimizar o número de dentistas, vou fazer rodízio, vou disponibilizar 1 ou 2 consultórios, não preciso colocar uma clínica inteira em atendimento. Val, a gente é do tempo do aparecimento da AIDS. Eu me lembro, inclusive, que eu fiquei apavorada. Enquanto eu não fiz meu primeiro teste de HIV, eu fiquei apavorada, porque até então a gente não usava luva, a gente não usava gorro, máscara, todas as EPIs, e também, num primeiro momento, aumentaram o nosso custo. Sim. Os processos de esterilização que a gente teve que trocar ao longo de todo o tempo, a gente usava estufa não se usa mais. Quer dizer, agora pode usar, né? A esterilização por 30 minutos a 70 graus, desculpa, eu tenho que... Mas ela é recomendada hoje, então, né? Mas a gente não tem mais isso. O que eu quero dizer é que tem todo momento de adaptação. Exato. Naquele momento, a gente não podia, a gente não tinha esses recursos. E nós nos adequamos. Então, acho que é realmente uma questão de aprendizagem e de, como eu vou dizer, de mudança de comportamentos, e vamos nos preparando aos poucos. Se nós quisermos estarmos completamente preparados, a gente não vai conseguir. E é isso que eu entendo que está gerando esse pânico. Sem querer dar muitos passos, um passo de cada vez para a gente conseguir passo de cada vez essa situação, né? Exato, detalhe, já passamos por outras questões. Outra coisa que eu acho fundamental como proteção é vacina da influenza. Sim. Isso está acessível para todos os profissionais de saúde. Então, vacine-se, não é? E oriente o seu paciente como vai ser quando ele chegar no consultório, cada passo que ele vai cumprir ali dentro, a teleodontologia. De novo, eu estou em contato com você. Exatamente. E eu vou te dizer tudo o que vai acontecer. Inclusive, eu vi uma cliente aqui, enfim, que é muito antenada, e que ela filmou os passos, como é que está a recepção, como é que estava tudo preparado. Acho genial, as pessoas vão achando caminhos, elas vão achando caminhos. Então, você orienta antes. Exatamente. De novo, é tirar esse fantasma do desconhecido. E esse, por exemplo, esse exemplo que você deu a meu pedido foi para um paciente que teria que ser atendido. Agora vamos dar um exemplo para o pessoal de pacientes que, no momento, nós não vamos voltar a atender ainda. São pacientes que estão aguardando o tratamento, são pacientes de manutenção que, eventualmente, teriam que estar sendo reagendados, são primeiras consultas que, eventualmente, não cabem fazer agora, nesse momento desse decreto de calamidade. Então, como que a gente pode eu acho que tem uma questão que a gente... Eu acho que tem uma questão aí que a gente não pode desconsiderar, que é a questão legal. Sim, né? Sem dúvida. Nós não podemos correr o risco de infringir o que é legal. Então, eu acho que isso... Eu sempre
eu sou certinha, né? Eu acho que algumas coisas assim, isso não dá. Mas sim, como que a gente orienta esses pacientes? Né? Se não dá para fazer uma primeira consulta, eu acho que vamos lançar mão do recurso do vídeo, de orientações em casa, como que o paciente vai cuidar da sua saúde bucal em casa. E mais que isso, eu acho que é uma oportunidade da gente também demonstrar atenção para os nossos pacientes. Acolhimento, exato. Olha, vamos marcar uma conversa, vamos entender o que você pode fazer, me manda recadinhos. Nós fizemos Entra em contato para saber como tá. Que são textos assim, quando teve o primeiro impacto, né, a primeira data que seria até tal data, era até final de abril, se não me engano, meio de abril, nós mandamos um texto. Estamos temporariamente sem atendimento, mas estamos à disposição. Um texto que todo mundo cria, fácil, depende do teu público, depende de tudo. Quando veio a segunda data, que agora é 10 de maio, nós reeditamos o texto, enfatizando novamente que estamos à disposição e que para eles se sentirem à vontade. E aí, alguns deles começaram a ter queixas, ou dúvidas, ou desconfortos, e que 90% eu consegui resolver via chamada de vídeo de WhatsApp. Podia ser Skype, podia ser qualquer outra Sim, coisa. A gente está falando de teleodontologia, ainda é uma questão que não é exatamente a nossa realidade ao pé da letra, né? Ao pé da letra. Mas, poxa vida, olha quantos recursos a gente tem à nossa disposição. Gratuitos, exatamente. Então, eu realmente... Olha aqui, ó, minhas consultoras de biossegurança, a Angela Ali e a Yara, que fazem parte da Anvisa, Secretaria da Saúde, e elas mesmas, a gente estava conversando sobre isso, a gente não pode se negar a atender um paciente que esteja precisando, isso não é aceitável, e vamos buscar, sim, as nossas proteções e as maneiras realmente de fazer com que isso seja mais tranquilo, né? Claro, se eu trabalho num consultório de altíssimo fluxo, aquele que é, né, paciente de meia hora, eu vou ter que rever. Ter que rever. Mas também eu não posso deixar o meu paciente abandonado. Um detalhe, Miriam, que, por exemplo, nós passamos por outras pandemias, nem pandemias, mas epidemias como a SARS, a gripe aviária e tudo, e não foi tão drástico como está sendo agora. E até muita gente já viu um vídeo que o Bill Gates, há 3, 4 anos atrás, ele dizendo que iria vir uma pandemia muito séria. Ou seja, isso provavelmente vai se tornar cíclico, né? Então, a gente tem que estar preparado agora realmente para coisas bastante detalhadas, né? Cuidados bastante intensos, porque para se tornar uma rotina, porque se acontecer novamente, isso deve ocorrer, a gente já está preparado e a gente não vai ser pego de calça curta, como fomos pegos agora. Exatamente. Inclusive, quando a gente fala sobre finanças, a BO do Ceará fez uma pesquisa e parece que só 15% dos dentistas tinham reserva para mais de 2 meses. Então, a informação nesse sentido, também é importante. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que é uma grande oportunidade de nós nos prepararmos cada dia mais. Cada dia mais. Uma das coisas que eu vi, que eu acho muito legal, por exemplo, como que você orienta os seus pacientes com os cuidados com os aparelhos intraorais, né, nesse momento? Sim. O que eles podem fazer? No caso da odontologia do sono, eu acho que é uma área bastante tranquila da gente fazer o manejo, atuar, fazer inclusive, as orientações,
quando o paciente já está aderido ao tratamento, quando ele tem já um conhecimento de principais efeitos colaterais e tudo. Então, é bem prático. Eu acho que para a teleodontologia, nesse caso específico, vai ser muito legal. Assim como outras áreas também de orientações que podem funcionar muito bem, né? Mas o que agora, voltando um pouquinho ao detalhe de que o que eu julgo emergência ou urgência, vamos dizer assim. Por exemplo, não é só dor de dente, não é só abscesso. Um aparelho intraoral em que o paciente está tratado de uma doença que tem um grau de mortalidade e morbidade altíssimo, que é a apneia obstrutiva do sono, se ele tiver que ele estiver não usando o aparelho porque algo está incomodando, isto é uma emergência. Eu tenho que ir lá atendê-lo, eu tenho que fazer um ajuste para que ele consiga ficar tratado. Ou seja, é a mesma coisa dele tomar um antihipertensivo. Vamos dizer embora assim. ele tenha uma comorbidade, né? Exatamente. E esse paciente, normalmente, ele tem outras comorbidades. Então, se eu deixar de tratar a apneia, um exemplo, ele vai potencializar outros problemas e pode até vir a óbito num caso mais extremo. Então, isso é uma emergência. Ah, mas ele não está com dor. Não, ele está impedido de ficar tratado. Assim como, por exemplo, um paciente que fratura um incisivo central e aquilo gera uma baixa autoestima nele tão grande que daí ele corre para o psiquiatra. Ou seja, ele ficou tão depressivo com aquela situação. Já é uma situação em que nós estamos com uma questão emocional muita comprometida, né? O isolamento e tudo mais já gera uma série de questões. Exatamente. Esse inimigo invisível com o qual a gente está lidando também faz com que a gente tenha essas questões. Poxa vida, você dá algum suporte para que ele não tenha que conviver com mais essa questão, eu acho fundamental. Exatamente. Eu acho fundamental. Outras questões que eu vejo, Val, e que eu vejo, eu acho que tem algumas especialidades que são um pouco menos comprometedoras, como a ortodontia, por exemplo. Sim. Né? Vai comprometer o tratamento do meu paciente? Eu vou colocar em risco todo o trabalho que foi feito até agora? Como é que está a evolução desse paciente? Então, eu preciso saber. Claro, eu não vou fazer as manutenções regulares como eu faço, tararara, mas se eu entendo essa questão do meu paciente, quem é o que pode correr riscos de estar realmente comprometendo o tratamento que foi feito até agora. Se ele tiver uma banda solta ou um fio que está machucando, às vezes por uma teleodontologia, eu não sou ortodontista, então eles vão me executar. Nem eu, mas estou falando só... eu estou falando só sobre essa questão da gente avaliar. Exatamente. Miriam, uma outra coisa interessante, voltando ao cuidado, assim, a toda essa atenção que o colega hoje pode, né, ter, e, por exemplo, a questão financeira. Eu acho que conversar com o contador, você pontuou no início, mas a gente não falou muito sobre ela. Conversar com o contador para perguntar quais são os impostos que infelizmente a gente vai ter que pagá-los mais à frente, mas que você pudesse postergar a data de pagamento, adiar pelo menos naquele momento. Será que vale a pena eu colocar a minha auxiliar ou um dos funcionários em regime parcial, né? Eu acho que são... home office? Não, então, redução do salário, né? Você trabalha 50%, como tem já regulamentado, né? Exatamente para que isso tenha um pouco mais de recursos numa fase emergencial. E até para não demitir, né, Valtinho? Porque também. A gente também está falando sobre essa questão. Também. Porque exatamente. Se os recursos ficarem tão escassos, a gente não vai ter como... Não tem como. Então, eu acho que, assim, analisar suas finanças nesse sentido o que eu posso fazer? Inclusive, tem um outro movimento que chama Help Odonto, que é justamente que está sendo levado também, né, para a Câmara para avaliar essas nossas condições do próprio dentista em relação a impostos, o que a gente pode ter de benefício, o que pode ser deduzido, enfim, que melhore essa condição. É o momento da gente rever isso, sim. Então, olhar lá e buscar esses recursos. O que eu posso abrir mão nesse momento? O que eu não vou? Se tem algo... Se eu pago aluguel, como que eu renegocio o meu aluguel?
Exato. Para eu não ficar inadimplente, não deixar de pagar também, porque Não ser o despejado. meu não ser despejado e nem complicar a vida da outra pessoa, né, na casa do meu senhorio. Então eu vejo aluguéis, impostos, redução de jornada de trabalho, grupos de compras, Exato. grupos de Isso é muito legal, compras, essa dica, Mi. né? Nós temos aqui tantos grupos, como é que a gente se organiza? Quem que tem mais acesso? Vamos trocar essas informações, onde que eu posso comprar, onde tem disponível, gente que está produzindo, de novo, né? Vamos comprar do menor também, do pequeno. Não pode ser uma ação social, eu encomendo tantos jalecos e tantos, sei lá, tantas máscaras, etc. E uma parte disso eu também dou para a população, para os serviços de saúde da minha cidade. Porque também quando a gente se propõe a fazer algo social e contribuir, isso também nos deixa, como eu vou dizer, não é mais felizes, mais satisfeitos, mas traz uma recompensa, né? Nesse nosso papel social. Exato. Não é? Então eu vejo, eu vou repetir, né? Eu estou sendo repetitiva nesse sentido, mas eu realmente vejo muitas oportunidades e maneiras de se fazer, desde que a gente saiba exatamente com o que a gente está lidando. Então, essas questões financeiras, tem muita gente orientando. É isso mesmo, falar com o seu contador, analisar todos os seus custos, elencar o que eu posso deixar para depois. Exato. E aí, uma das coisas que a gente colocou até aqui, Miriam, foi eleger prioridades, né? Pacientes que tenham necessidades mais prioritárias, né? Eu queria que você desse uma dicasinha para esse tipo de... Porque mesmo na volta, quando a gente tiver oficialmente permitido a voltar, muitos casos, só voltando um pouco ao assunto de emergência, eu dei só o exemplo de aparelho intraoral, né? Porque é a área que eu trabalho, mas tem tantas outras, por exemplo, o Fredão, amigão lá de Curitiba, parceiraço, o Fred falou dor, por exemplo, trismo, dor da ATM, dor muscular, tudo isso é emergência, gente. Uma dentadura que esteja machucando a base, eu vou deixar aquele paciente... Ah, não, o senhor paga... E que vai impedir que a pessoa se alimente, todas essas coisas. É tudo. Cada caso tem que ser tratado de uma forma... né? Você não vai escancarar de forma muito, muito ampla ainda, porque tem a questão legal que você colocou, mas assim, a gente tem que ir colocando, realmente, pontuando isso aí. Então, voltando. Essas prioridades. Mesmo a gente vamos dizer que a gente possa voltar a trabalhar. A gente tem toda aquela reorganização que foi feita com cuidado, treinou a equipe, verificou todo o trajeto do paciente e os EPIs, tudo certinho. Já nos programamos a fazer compra em grupo e aí começar a remarcar. Vai ter paciente, Miriam, que vai dizer assim... Colagem de provisório, Fabi, também, claro, é um incisivo, como que, né? Imagina! E, por exemplo, a gente pode... como que a gente pode... Tem pacientes que não vão querer marcar tão já. Eles estão receosos. Eles estão, mesmo que estejam... E o impacto econômico também, né? O impacto econômico também. Econômico para a população também. As pessoas estão mais receosas. Tem aqueles pacientes... E aí aqui é algo que eu acho interessante do ponto de vista comercial, financeiro, mas enfim, como que a gente começa a fazer isso girar? Uma das dicas é olhar para dividir os seus pacientes em grupos, né? E olhar para aqueles assim, eu acredito que os assalariados vão estar numa condição melhor financeira para poder voltar. Que tipo de planejamentos eu posso fazer em termos de pagamentos? É uma maneira, agora é um momento da gente flexibilizar, da gente tornar acessível o tratamento também para as pessoas, para que elas se sintam confiantes para voltar, no sentido do cuidado, mas também na questão financeira. Para girar o negócio. Para girar o negócio. É a nossa parte para fazer a economia girar. Né? Então, como é que eu faço isso? O que eu posso oferecer para o meu paciente? Se preparar antes que a gente entre efetivamente
nessa jornada integral, é fundamental, porque eu já vou ter como lidar com isso quando o meu paciente retornar. Exatamente. E esses pacientes que eu tenho de longa data, obviamente, eu preciso cuidar deles e fidelizá-los. Então, no sentido de, eu não posso pagar agora, então vamos verificar como é que a gente pode fazer, daqui a quanto tempo, eu posso buscar recursos. Eu vi até recursos em financeiras, buscar, se eu preciso realmente, se eu tiver que investir no meu consultório, eu preciso de dinheiro para manter, para ter um capital de giro mesmo, é uma oportunidade agora avaliar onde que eu posso buscar, tenho parcerias, sei lá, algumas associações de classe têm parcerias com financeiras e brigar por taxas melhores para isso, ou para o próprio paciente, enfim. Dá para fazer adequação, né? E uma coisa interessante... Algumas adequações, sim. Uma coisa interessante é a gente, por exemplo, os pacientes que eventualmente disserem assim, não quero voltar, mesmo que não seja tanto pela questão financeira, mas assim por receio ainda, da gente escrever uma mensagenzinha ou dizer ao telefone que sim, sem problema algum, eu só estou ligando porque legalmente agora já isso, é uma comunicação para que vocês... Isso, é uma comunicação para que você saiba que eu estou aqui. Que eu estou aqui e que o nosso consultório está seguindo as normas adequadas, está tudo preparado, em ordem. Exatamente. E quando você se sentir seguro ou quiser, estamos à disposição. Ou tiver uma necessidade, né? Naquele embate, não, você tem que voltar, porque o seu trabalho já está no protético e tudo mais. Não, vamos flexibilizar esse retorno também com mais calma, né? Para que o paciente volte com... Exatamente. Com segurança. Com segurança, exatamente. Mas manter esse contato com o paciente, eu acho fundamental. Imagine o seu médico, você foi ao médico, eu tenho acompanhamento de endócrino. Eu estou num tratamento. É óbvio que eu preciso dar continuidade. De um acompanhamento. A minha endócrina me mandou uma mensagem e tudo mais. Olha, vamos reavaliar. Você tem condições de fazer exame agora? Não tem? Enfim, vamos reavaliar. Então, faça isso, isso e isso. Eu me senti absolutamente cuidada. Exatamente. A Cibele está colocando quem não vai se sentir? O Itaú está com uma linha de crédito para o odonto. Aí, boa, Cibele, valeu, meu bem. Então, exato, e se a gente for buscar... Exato, onde que a gente pode buscar? Eu sei que tem outras... no Ceará, que a Sicredi é parceira da ABO. Enfim, eu acho que a gente buscar esses recursos também vão ser importantes. E começar a pressionar nesse sentido, assim, nós precisamos sim de taxas mais baixas, nós precisamos de prazos maiores para pagar isso. Inclusive para indicar o paciente, para o paciente pegar usar esse dinheiro para nos esse recurso, com a gente, exatamente. Não é verdade? Exatamente, O Paulinho colocou uma questão interessante, perguntando assim, o paciente que pagou todo o tratamento pode desistir? Pedir o dinheiro de volta? Então, isso aí é muito caso a caso, né? Dependendo da situação, eu acho que vale a pena até você, dependendo, né? Devolver, para não ter nenhum tipo de intriga, nenhum tipo de embate, porque às vezes o paciente realmente está com outras prioridades, mas cada caso é um caso, e até se informar juridicamente, né? Com o advogado, para tentar chegar num consenso, alguma coisa nesse sentido, né, Miriam? Não dá para gente... eu acho que Não, ir para o embate eu acho que é o pior caminho. Mas uma conversa honesta, e inclusive entender as razões do paciente por que ele está fazendo isso, né? Exatamente. Qual é a motivação dele para fazer? Se ele está numa dificuldade financeira e esse dinheiro é o que vai resolver a vida dele, fica difícil a gente Mas podemos entrar no acordo, eu vou devolver. Você me pagou parceladamente, eu vou te devolver parceladamente. Vamos negociar as taxas. Se foi um recebimento no cartão de crédito, então eu vou tirar as taxas do cartão, de uma maneira que a gente não tenha um prejuízo também. Mas essas coisas são negociáveis. E quando o paciente percebe que você está disposto a negociar, ele também retrocede um pouco.
Exatamente. Entende? Eu acho que esse é um momento muito importante de diálogo. Diálogo entre dentistas. Não somos concorrentes nesse momento. Né? Entender que o outro dentista não é meu concorrente. Está passando pela mesma situação ou pior. Está passando pela mesma situação. Como é que vamos todos, o que compete a todos fazermos? Exatamente. O que nós podemos fazer por nós e por nossos colegas? Os nossos pacientes, esse olhar, como eu colaboro com o meu paciente, e ele, à medida que ele percebe que eu também estou disposto a colaborar, ele vai ficar mais receptivo e menos resistente. Exato. Sem dúvida nenhuma. Uma ideia que eu tenho e que eu queria a sua opinião, por exemplo, é redução de custos. Né? A gente tem que ser bem prático, porque a odontologia é AC e DC, antes do corona e depois do corona. Então, a DC, que vai ser o que a gente vai pegar agora, ela incrementou muito os custos, com todas essas dificuldades, que depois vão se acertar, o provimento de EPIs, custos, mas enfim. Sim. Mas o que a gente pode fazer para reduzir custos? Uma das ideias que me surgiu e que eu faço também já no consultório antes disso, é as parcerias. Essas ideias são ótimas. As parcerias, né? Por exemplo, se eu trabalho numa clínica, primeiro, se eu puder trabalhar numa clínica, eu tenho redução de custos, porque, né, você divide. Se eu trabalho sozinho, trazer colegas que façam áreas que eu não atue, né, para que você possa ter o ganho assim, é lógico, você não vai deixar de ficar indicando para quem te indica, não é isso. Mas determinados procedimentos, você oferecer dentro da sua clínica e trazer outros colegas para fazer essa parceria, seja por meio de percentual ou de valor fixo, não importa, que nada, né? Às vezes está ocioso o consultório naquele momento, você consegue aferir um lucro, uma renda que ajuda nos valores, né, totais. E nós mesmos, dependendo da área, a gente fez muito isso no começo de profissão, mas eu acho uma tática muito boa, oferecer os nossos serviços também para outros colegas. Para outros colegas, não é? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E oferecer para o paciente essa possibilidade, né, que eu reduzo a sua exposição a partir do momento que a gente pode oferecer todos os serviços aqui. Sim, sim. Né? Mantendo o respeito aos indicadores, isso é óbvio, mas assim... Sem dúvida não, mas muitas vezes, talvez a gente até diminuir o risco no sentido de minimizar o número de ambientes. Com certeza. Então vamos nos unir e colocar todo mundo dentro, não ao mesmo tempo, obviamente, mas vamos colocar todo mundo dentro de um mesmo espaço, que a gente tem um controle maior dessa questão de contaminação ou não. A gente expõe menos o nosso paciente, é um paciente em comum. Isso. Você e seu indicador, vocês têm um paciente em comum. Como que a gente pode atender a solicitação desse paciente? Exatamente. Quem está mais preparado para esse momento? Porque talvez uma estrutura esteja mais preparada do que outra. Adequada. E aí a gente divide equipes, sei lá, é uma cooperativa, não sei que nome dá isso, mas eu acho que é um sistema cooperador, colaborativo. E, de novo, não encarar como concorrente. Exato. Mas estabelecer, sim, parcerias, eu acho genial isso. Como que a gente se une para, né? Os pacientes de mais idade, né, eles têm uma confiança tão cega no profissional, tão intensa, por conta, às vezes, já de um histórico, que quando você pede para que eles se desloquem para um outro consultório, você percebe um receio, e às vezes eles não vão e não fazem o tratamento que você solicitou, porque saiu daquele local de confiança, de acolhimento. Eu vejo isso, por exemplo, quando eu indico o CIPAP. Perfeito essas eu indico o CIPAP, né? Às vezes o paciente necessita, eu indico o CIPAP. Eu indico, eventualmente, para que procure um médico, lógico, né? Que ele vá conduzir o caso, mas eu tenho pacientes que não procuram o médico. Eles voltam para mim e falam, não fui atrás. Então, existem empresas hoje em dia que com profissionais capacitados, fisioterapeutas, fonoterapeutas, que vêm até seu consultório,
e mostram o equipamento. O paciente, estando no seu consultório, ele se sente muito mais confiável àquela nova terapia, né? Mais aberto. E aí ele se sente interessado. E aí ele aceita testar a nova terapia, porque ele está ali, você está ao lado. Eu tenho tido esse tipo de experiência muito positiva. E aí você consegue, né? Ele usou esse papo, conseguiu se adaptar, achou a melhor máscara, achou a pressão. Aí você consegue até pedir para que ele faça um acompanhamento polissonográfico, que vá à busca de um médico e tudo mais. Né? Ó, só para lembrar, nós estamos com uns 8 minutinhos. Daí Nossa, como passa rápido, é tanto assunto, né? Mas eu vou deixar uma dica aqui, que eu vejo uma outra oportunidade a partir de agora. Principalmente para esses pacientes que não têm condições até de virem ao nosso consultório. E aí eu vejo uma outra oportunidade de negócio, que é o atendimento domiciliar. Sim, muito legal. Tem algumas questões que elas podem ser feitas dentro do ambiente do próprio paciente, pacientes que não têm condições de vir ao nosso consultório. Existem equipamentos para isso, já existem, né? Consultórios portáteis e tudo mais. Mas eu vejo isso como pessoas preparadas. E aí, né, montar uma equipe, por exemplo, como, sei lá, você leva uma cadeira, você leva seu equipamento, tem até motores e tudo mais. E você faz esse atendimento com toda a precaução dentro do ambiente obviamente que aí você você não pode ser o agente contaminante, mas você vai minimizar a saída desse paciente que tem mais riscos de sair da sua casa, do seu ambiente, e até ele para atendê-lo, com todos os recursos. E às vezes em equipe, exatamente isso. Você tem um fisioterapeuta, você tem um fonoaudiólogo, e aí então vai a equipe. Cria o médico da família, paciente. Você cria a equipe. O dentista a equipe da família, que você vai cuidar dele. Eu vejo essa oportunidade. Isso mesmo, sei lá, a gente está falando de um ortodontista ou de um ajuste de prótese, lógico que a gente não vai atender com todos os recursos, minimiza um pouco os recursos, mas a gente tem condições de fazer isso. Sim. Esse atendimento domiciliar. Não uma cirurgia, obviamente. Vamos manter um bom senso e olhar para o que é possível. Mas eu vejo como uma grande oportunidade, a partir desse momento, esse atendimento domiciliar. Sim, sim. Nós nos prepararmos e temos especialistas nisso, ou em que oferecer esse serviço. Porque se você tem um colega que já faz isso, você pode se associar a ele. Não que você tenha que fazer todo aquele processo. Você se associa a ele. A Cris está falando que lá em Prudente... Ou comprem em conjunto. Aqui em Bauru... Ou comprem em conjunto. Comprem em conjunto, se quiser criar na sua cidade. Equipe. Qual é o tamanho da sua cidade? Ou no entorno. Como é que vocês podem criar? Exatamente. Eu fico sonhando com essas opções criativas que as pessoas encontram. Mas eu vejo a teleodontologia como isso. Vamos reforçar e buscar essa nossa... esse sonho, né? Poder, esse sonho. Esse novo... Uma dica que eu dou aqui, se você falou com o seu paciente, porque já é uma exigência da teleodontologia, mas se você falou com o seu paciente, pegue o prontuário dele e anote a conversa, a data, o que vocês combinaram. Isso. Mantenha cuide do atendimento também dessa maneira, para que você tenha tudo registrado. Entende? Mas usar o recurso na melhor maneira. Não temos ainda assinatura digital, vamos ter que buscar isso. Mas o neurologista do meu pai, ele me mandou a receita pelo e-mail. Porque para os médicos isso já é uma realidade. Não, mas nós já é uma realidade também. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que, com toda essa loucura, as pessoas vão continuar precisando dos dentistas. Não vai uma profissão que não acaba, não vai acabar. Nós vamos nos readaptar. Reinventar, readaptar. Criar novas Olha, eu acho que é uma oportunidade para as universidades lançarem novas tecnologias. O Alexandre Nibali perguntou isso. Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas assim, como que os estudantes vão agora, as universidades vão lidar com esse problema, que é um problema seríssimo, para se fazer atendimentos dentro da clínica?
vai ter que ser uma quebra de paradigma, vai ter que mudar toda a estrutura, porque aquela circulação de um monte de gente dentro de uma clínica grande fica difícil, né? Não, desculpa, vou contar uma piadinha aqui, mas é mais ou menos isso. Os portugueses liberaram, né, o retorno das escolas. E aí eles decidiram fazer rodízios. Em dias pares vão os alunos, em dias ímpares os professores. Me perdoe, mas eu acho que talvez esse seja um recurso. Lembra que a gente tinha turma A, turma B? Isso. Como que a gente intercala esse atendimento? Mas voltando às universidades, eu imploro, nós somos um país que temos muitos, não é que temos tantos recursos, mas a gente tem gente brilhante aqui. Então, assim, quais são as tecnologias que podem advir? Se os aerosóis são um comprometimento, né? Que outros recursos a gente pode lançar mão daqui para frente e trazer numa realidade tecnológica para que isso seja minimizado? Porque outros ciclos virão e a gente continua ali. Me falaram até que vai voltar a baixa rotação com cordinhas, sei lá, é esse o caminho? Vamos trazer esse caminho. Então eu deixo aqui uma solicitação aos fabricantes de EPIs, dentais, todos os nossos fornecedores, que olhem com cuidado para essa nossa classe. Vamos unir todo mundo. Associações, dentistas, dentais, fornecedores de EPI, como que a gente pode fazer com que seja um momento bom para todo mundo, ou dividir as dificuldades e os riscos. Aos professores, aos universitários que estão envolvidos com pesquisas, vamos buscar soluções de baixo custo, porque, na verdade, a gente tem aí o laser, por exemplo, mas que ainda é de alto custo. Como é que essas coisas se tornam acessíveis? Na odontologia do sono, os recursos que a gente tem da bolissono, domiciliar, individual, o uso da oximetria até ainda não é comprovado, mas eu acho que a gente tem condições de ter um oxímetro, o termômetro infravermelho, coisas que vão passar a fazer parte da nossa rotina, para nos resguardarmos a nossa equipe e cuidarmos do nosse paciente. E o paciente fica muito mais seguro, né, Miriam? Muito mais seguro, muito mais seguro, muito mais seguro. A partir se nós estamos inseguros em alguns momentos em atender, é razoável que os nossos pacientes também tenham isso, e à medida que a gente vai se preparando, eles vão passar a confiar cada dia mais na gente. Maravilha. Eu sou sempre muito... Voltando para o otimismo, eu acho isso. Isso também passará. Vamos ter momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, mas isso também passará. Momento de refletirmos e nos prepararmos para essa passagem. Ô, Mi, nós estamos com já o tempo finalizando. Nosso tempo, né? O reloginho já começou a voltar. Então, eu quero te agradecer muito. Gente, eu não vou fazer a besteira que eu fiz com a live da Ai, por favor, que já tem gente me pedindo aqui, não consegui assistir, tá? Onde que eu consigo? Aí eu vou salvar e vai ficar disponível dentro da plataforma lá do Insta por 24 horas. Agradeço a todos a presença. Agradeço imensamente. A interação. E as perguntas podem ser direcionadas para a Miriam, para mim, eu repasso a ela e a gente vai Isso, através dos nossos canais. Tá bom, meu bem-vindo? Obrigado mais uma vez. Gente, vamos ficar juntos. Não estou falando de mentira, não. Eu estou falando de verdade. Vamos nos associar, nós vamos fazer parcerias e buscar o apoio. Exatamente, nos fortalecermos. É isso aí. Muito obrigada, Val. Que delícia. Agora a gente já pode, né, Val? Pode. É isso aí. Boa. Vou pegar o meu. Beijo. Gente, muita saúde para todo mundo. Cuidem-se. Um beijo enorme. Obrigada por tudo isso. Beijo. Valeu, beijo.